Ok, hoje, mensagem de hoje. Vida após a vida, 3 perguntas relevantes sobre o inferno. 3 perguntas que já me fizeram aqui nesses dias, e eu estudei essas perguntas, procurei trazer uma resposta bem concisa a cada uma delas. Vamos lá. Primeira pergunta é: pastor, o tormento eterno envolve fogo literal? O tormento eterno inclui fogo literal? O que a pessoa quer dizer com esta pergunta é o seguinte: Jesus várias vezes, quando fala do inferno, ele associa o inferno a fogo. Por exemplo, ao interpretar e aplicar corretamente o 6º mandamento, não matarás, no Sermão do Monte, Jesus fala assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser para o seu irmão louco, corre o risco de ir para o fogo eterno. Inferno e fogo, Jesus associa as duas coisas. Ao falar sobre o juízo final em Mateus 13, Jesus fala assim: assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão os perversos, aonde? Na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, eu dei uma olhada na história, e eu estudei e descobri que do 2º ao 4º século depois de Cristo, alguns cristãos desenvolveram uma ideia muito especulativa sobre o inferno. O pessoal daquela época olhava para Mateus 7:2, aonde Jesus fala assim: pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. E eles deduziram o seguinte: conforme o seu pecado aqui na terra será o seu castigo, no tormento eterno, na eternidade. E em seus escritos, nos poucos escritos que nós temos, do 2º século ao 4º século, a gente encontra a descrição de blasfemadores no inferno, pendurados pela língua. Idólatras sendo levados pelos demônios para a beira de um precipício, para serem empurrados e lançados contra as rochas lá embaixo, para subirem de novo e sofrer novamente a mesma tortura. O inferno é uma repetição de sofrimento, proporcional àquilo que você fez de errado, a sua maior desobediência aqui nesta terra. Eles falam sobre mulheres adúlteras que usaram seus lindos cabelos, suas lindas melenas, para seduzir os homens. Elas, lá no inferno, penduradas pelos cabelos, sendo balançadas por cima de uma fornalha de mirra fervendo. Eles falavam sobre assassinos sendo lançados em covas cheias de répteis venenosos. E aqueles que deram as costas para Deus, sendo cozidos lentamente no fogo do inferno. Daí chegou o 4º século. O 4º século, você já ouviu falar do poeta italiano Dante Alighieri. Dante, ele alimentou essa visão da igreja sobre o inferno com a sua obra Divina Comédia. Dante descreve neste livro, que está até hoje à disposição de nós, Dante descreve em Divina Comédia o inferno da forma mais horrenda possível. Eu vou só resumir para você. Ele fala de um lugar, o inferno sendo um lugar escuro, com uma fumaça densa e mal cheirosa que queima as nossas narinas. Ele fala do inferno como um lugar onde você fica escutando o grito de pecadores sendo fervidos em sangue quente, de pessoas aterrorizadas correndo para lá e para cá, de milhares de cobras venenosas que os perseguem, de pecadores presos em casacos de chumbo, que são impossíveis de serem tirados. Aquelas pessoas querem tirar aquele casaco pesado de chumbo e não conseguem, vivendo um verdadeiro pesadelo claustrofóbico. Mas, finalmente chegou o século XVI. Século XVI é a era da reforma protestante, quando os reformadores se levantaram contra os exageros, erros e imoralidade da igreja vingente, da igreja católica romana,
e começaram a voltar-se para a Bíblia e falar: peraí, o que o Papa diz, o que Jesus diz, o que a igreja diz, o que a Bíblia diz? E voltando-se para as Escrituras, teólogos como Martinho Lutero e João Calvino perceberam, inclusive sobre a doutrina do inferno, eles perceberam o erro de se especular sobre as possibilidades literais do tormento eterno. Eles entenderam o uso simbólico das palavras nas Escrituras. Eles entenderam que os rabis e o próprio Jesus Cristo frequentemente usava figuras de linguagem para transmitir seus ensinamentos. Por exemplo, quando Jesus fala: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Isso é uma metáfora, é uma hipérbole que Jesus está usando. Quando Jesus fala: se alguém vier a mim e não odiar o seu pai e a sua mãe, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que nós temos que odiar o pai e mãe, pelo contrário, ele ensina que devemos honrar pai e mãe. Isso envolve amar o pai e a mãe. Mas ele que está usando, quando ele usa essa frase: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, ele está fazendo uso de uma hipérbole rabínica para dizer que a nossa lealdade a Ele é primordial, que a nossa devoção a Ele deve superar a que damos até aos nossos próprios pais. Da mesma forma, Jesus, ao falar do inferno, Ele fala sobre lago de fogo, fornalha de fogo, fogo eterno. Irmãos, frequentemente na Bíblia, não só nas palavras de Jesus, frequentemente através da Bíblia, a palavra fogo, ela não tem significado literal. Em Deuteronômio capítulo 4, 24, Deus é descrito como fogo consumidor. Isso não quer dizer que Deus é uma fornalha, é uma forma de descrever Deus. Na Bíblia, em Daniel capítulo 7, o trono de Deus é descrito como que um trono de chamas de fogo. E lá em Daniel 7 fala que do trono de Deus, debaixo do trono de Deus sai um rio de fogo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 14, João diz que os olhos do Cristo exaltado eram como chamas de fogo. Na Bíblia, o fogo é uma figura de linguagem que significa seriedade, reverência, julgamento. E quando o fogo está ligado nos ensinos de Jesus Cristo ao inferno, refere-se à ira e julgamento de Deus contra os impenitentes. Mas nós não sabemos realmente, literalmente, como será o inferno. Nós não sabemos. Assim como nós não sabemos como será o céu, literalmente. São figuras de linguagem para ajudar a gente a compreender algo que está fora da nossa realidade, do nosso conhecimento. Por isso não devemos especular, muito menos fazer como as pessoas do segundo e do quarto século. Devemos pregar aquilo que a Bíblia não diz. O grande teólogo, eu não sei se ele está vivo ainda, se estiver, está bem velhinho, J.I. Packer. J.I. Packer, ele falou assim: não tente imaginar como será o inferno. É um erro interpretar as imagens como descrições literais, quando de fato elas apenas ilustram realidades, na opinião dele, piores do que os símbolos em si mesmos. No inferno provavelmente não há fogo literal. Para pensar. O inferno fala que é um lugar de trevas densas, eternas, mas fala que lá tem fogo eterno. Onde tem fogo tem luz, não pode ter trevas e fogo junto, entendeu? Então, entenda que é muito razoável a gente considerar que quando se fala de fogo no inferno e outras coisas, são expressões, são figuras de linguagem que se usa para descrever um lugar horrível. Many of the preachers that are here. Aqui no Brasil, Netflix usa um grupo, Porta dos Fundos, para escarnecer desse Jesus, para vilipendiar esse Jesus, para trazer uma caricatura horrenda desse Jesus, de um Jesus
que não passa de um demônio. Mas que há muitos anticristos que já estão presentes. Então, quem são os anticristos? São todos aqueles líderes religiosos, falsos profetas, que fazem sinais e prodígios e que negam a Jesus Cristo e querem tomar o lugar dele. Porque me dá náuseas a ideia de gente que diz cristã e leva a vida cristã nas coxas. E faz de qualquer jeito. Trata a oração de qualquer jeito. A leitura da palavra de qualquer jeito. Se veste de qualquer jeito. Vem ao culto a hora que quer. Se porta do jeito que quer. Você está achando que isso é o quê? Que vida cristã é o quê?